Estamos começando mais um Papo Justo. Dessa vez temos a honra de receber a desembargadora Maria do Céu, Marcel Coutinho, minha colega de tribunal. Desembargadora, muito obrigado por ter vindo, por participar. E esse nosso Papo Justo, é como diz o nome, ele é Papo Justo. A gente quer saber, na verdade, quem é a pessoa por trás da desembargadora. A gente quer lhe conhecer, a gente quer ter a oportunidade de lhe ouvir melhor, conhecer sua história, saber sua trajetória no mundo do direito, no mundo da justiça, no mundo da magistratura. E eu começo assim, lhe perguntando uma questão aqui básica. Eu vi que a senhora é a terceira filha, né? Uma família grande. Alguém desse grande núcleo familiar lhe inspirou? Tinha alguém que já era do direito ou a senhora foi a desbravadora? Não, eu primeiro agradeço a oportunidade de participar, né, desse Papo Justo. E não, eu sou a terceira filha de 6 filhos. Ninguém na minha família era do ramo de direito, mas o que me inspirou continuar a estudar foi a minha mãe. A minha mãe, ela era uma pessoa sonhadora e eu posso dizer que a minha mãe mudou a vida dos filhos quando ela deixou Santa Maria do Pará para vir para Belém para nós podermos continuar estudando. Então a inspiração da minha vida foi sempre a minha mãe. É fantástico isso. E ela lhe acompanhou? Como foi? Depois que a senhora veio para cá e fez aqui colégio, fez direito? Sim. Eu estudei o primário no grupo escolar Magalhães Barata de Santa Maria do Pará. Sou filho de Santa Maria do Pará com muito orgulho. Fiz o meu ginásio na escola Nossa Senhora da Anunciação em Ananindeua, onde eu fui internada, porque lá na minha cidade não tinha, só tinha até o 5º ano do ensino primário na época, né? E eu fui estudar internada no Nossa Senhora da Anunciação, e os meus 2 irmãos mais velhos também foram internados em Marapanim, num colégio estadual também, para continuarem os estudos. Depois que eu saí do Nossa Senhora da Anunciação, meus pais ainda moravam em Santa Maria, e nós viemos, eles venderam tudo que nós tínhamos lá, e viemos aqui para Belém, para nós podermos continuar nossos estudos, e onde eu fiz o meu curso pedagógico no Instituto de Educação do Pará, em Belém. Entendi. Depois foi para o UFPA, né? Aí no final, no caso, seguiu até chegar. Depois fiz o concurso, né, para a universidade, e graças a Deus passei. Escolheu direito? Escolhi direito. E engraçado que eu fui a primeira da turma da reforma. Na época, acho que do senador Javier Passarinho, né? E naquela época, você fazia o básico e tinha 3 escolhas, que podia ser qualquer um dos cursos. E a minha opção foi direito, direito e direito. Então tinha certeza que esse era o caminho a seguir. Isso. Bacana. E lá do campus da universidade. Hoje onde tem a sede do OAB. Então, se as pessoas fizerem a referência, lá era o casarão onde foi a UFPA, verdade? Isso. Onde era só direito, na verdade. Só o curso de direito. Só o curso de direito lá. Isso, exatamente. E me formei no curso de direito em dezembro de 1975. Dezembro de 75. E aí advogou, né? Eu vi que a senhora advogou para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Como é que foi essa experiência? Também isso é uma história que eu tenho assim, uma gratidão com o senhor Alfredo de Araújo, que na época
da minha formatura, ele era presidente da Federação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais. Ele era de Santa Maria do Pará, já me conhecia desde criança. E quando eu me formei, ele me convidou para trabalhar em sindicatos de trabalhadores rurais, me apresentou para outros sindicatos. Foi quando eu fui trabalhar em Santa Maria do Pará, Capitão Poço, Irituia e São Domingos do Capim. E como é que era a Maria do Céu, a advogada? Ela era guerrida? Ela era... Sim, eram muitos problemas de terras, né? Advoguei muito em São Miguel do Guamá. Na época que a desembargadora Maria de Nazaré Brabo era juíza de lá, né? E foi uma experiência assim, muito incrível. Estar com os trabalhadores que lutam diretamente com a terra foi uma coisa assim, fantástica. Apesar de eu, como moradora de Santa Maria, né, naquela época, criança, eu ia para a casa de uma tia minha, que ficava a uns 9 quilômetros de Santa Maria, e o meu tio tinha roçado. E eu ia para o roçado e muitas vezes apanhava milho, feijão, melancia. Então, continuar trabalhando como advogado de sindicato de trabalhador rural foi uma coisa, para mim, excelente, que não tem assim... Volta a lembrança, né? Fecha um ciclo. Isso. E aí a magistratura veio em seguida, né? Isso. Ficou quantos anos, mais ou menos, advogando ainda? Advogar foi de março de 76 a outubro de 82, quando eu passei no concurso para a magistratura. Entendi. Eu tinha feito um concurso anterior, né, o concurso que foi feito, que participou a desembargadora Rita Xavier, eu acho que Raimundinha. Nesse, eu fiquei na sentença. Entendi. No concurso seguinte, eu passei. E assumi em 82, outubro de 82, eu acredito que no dia 26 de outubro, a comarca de Afuá. Foi a minha primeira já comarca. Titular? Sim, já como titular da comarca de Afuá. Foi a minha primeira comarca. Foram muitas comarcas? Foram. De Afuá, eu passei 8 anos em Afuá. 8 anos não, 8 meses em Afuá. Então foi rápido, né? Foi. Porque Cametá tinha tido um problema com a juíza, um problema de saúde. E me chamaram se eu não queria responder por Cametá. E eu fui responder por Cametá. E em Cametá, eu já fui promovida para a segunda instância, já em Cametá, já estando em Cametá. Passei 3 anos e meio em Cametá. De Cametá, eu fui removida por merecimento para Soure. Foi quando criaram a segunda vara em Soure. E eu fui a primeira juíza da segunda vara de Soure e passei pouco tempo lá. Ficou faltando juiz em Abaetetuba. E me convidaram, na época, a corregedora, a desembargadora Maria Lúcia, Sim. E ela me convidou para assumir, respondendo pela comarca de Abaetetuba. E eu fui para Abaetetuba. De Abaetetuba, eu devo ter passado mais ou menos 1 ano em Abaetetuba e fui removida para Capanema, onde eu passei 7 anos e meio em Capanema. 7 anos e meio. E nesse caminho, porque assim, eu tive uma conversa, eu nunca vou esquecer, com a desembargadora Kedma. E aí ela me contou, eu cheguei no interior do Marajó, agora eu esqueci qual foi. Dessas experiências ela guarda e tudo que ela passou. Com todos esses municípios, a gente sabe o tamanho do Pará, a gente sabe, né, as dificuldades e tudo. O que lhe
ficou de experiência, o que lhe marcou, o que a senhora carrega até hoje, que passa para as pessoas assim, porque eu venho da advocacia do Quinto, e depois que eu entrei, eu escutando a história, né, dos colegas e tudo, quando eu encontro com outros advogados, com amigos e tudo, com a família, eu conto para eles, olha, vocês não sabem a dificuldade que eles passaram para chegar até aqui. E eu acho muito justo, como a gente está aqui no Papo Justo, as pessoas conhecerem isso, saberem, porque elas veem os desembargadores, não sabem o caminho que foi trilhado, porque a senhora falou, fui da comarca tal para a comarca tal, para a comarca tal, mas a gente não sabe o que aconteceu ali no meio e com a pessoa, né? A Maria do Céu, o que a Maria do Céu pegou dali, de coisa boa, de coisa difícil, né? Porque tem muito disso, a gente sabe. Quando eu fui assumir em Afuá, que foi a minha primeira comarca, eu fui no monomotor. Graças a Deus, quem ia pilotando era o dono. Uhum. E ia só uma outra senhora que ela tinha vindo fazer tratamento aqui em Belém. Quando eu entrei no monomotor, nessa época, eu tinha um Fusquinha. Quando eu entrei no monomotor, era menor do que o Fusquinha. Eu digo, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui dentro? Graças a Deus, cheguei em Afuá, assumi, passei 8 meses lá. E foi uma experiência muito boa, enriquecedora, né? Também tem uma história para contar de Cametá. Cametá era um barco também. A gente saía daqui, acho que 7 horas da noite, chegava em Cametá por volta das 7, 8 horas da manhã, no dia seguinte, né? Na época, tinha o Rodrigues Alves, o Jubileu e um barco da Inasa. Mas eu quase não ia nesse barco da Inasa. E eu lembro que uma das vezes, quando eu já vinha de Cametá para cá, foi no tempo do Plano Real, o barco saiu de lá meia-noite. Não sei se o Jubileu ou foi o Rodrigues Alves. E viemos embora. Eu acho assim que com 2 horas de viagem, eu estava dentro do camarote com uma colega, advogada, só veio o estrondo. Eu dei um pulo da cama, abri a porta do camarote, simplesmente o timoneiro, né, dormiu. Eita. E o barco entrou em cima de umas árvores. Caramba. Aí eu fiquei, meu Deus, o que é que eu faço? E a minha colega tinha problema, porque ela perdeu uma irmã no naufrágio. Nossa. E ela ficou correndo nesse barco. E eu tive que dar uns gritos com ela, para ela se aquietar. E pelejaram para tirar esse barco. O dono também ia no barco. Pelejaram para tirar o barco de cima das árvores e não conseguiram. Amanheceu o dia. Passou um barco que vinha de Tucuruí. Quase todo o pessoal que estava nesse barco passou para o barco de Tucuruí para ir para Belém. Eu optei para voltar para Cametá. E eu me lembro que uma senhora de Cametá pegou um colete e colocou o colete. E eu perguntei para ela, por que a senhora está colocando colete? Ela me respondeu, minha filha, agora que está o perigo, que vai começar a encher. Aí o que eu fiz? Peguei um colete, coloquei na minha colega e coloquei um colete em mim e fiquei na proa do barco. E eu pensava, meu Deus, se acontecer alguma coisa, eu vou pular aqui e me atracar num pé de árvore desse aí. Mas graças a Deus, passou um barco e nós voltamos para Cametá e viajei no outro dia para Belém. E estou aqui contando essa história. Graças a Deus. Nossa, essas aventuras assim são...
é difícil, a gente sabe, passa por muitas experiências mesmo. O bom que a senhora, ó, a lição que eu aprendi foi viagem com o dono do barco ou do avião, que dá tudo certo. Mas olha, eu vi também que a senhora depois seguiu, né, para a capital. E aí, como é que foi sua experiência aqui em Belém? Aqui em Belém a senhora chegou por onde? A senhora foi para assumir aonde? Quando eu cheguei aqui, eu fui juiz não titular de vara. Aí a vara que tivesse vaga, juiz tirando férias, se assumia. Uhum. Passei por várias varas, não me lembro quais agora, mas passei por várias varas nessa situação. Depois eu assumi Icoraci como titular, acho que foi da segunda vara de Coraci. Passei um tempo lá em Coraci, aí voltei para Belém, assumi a 9ª vara penal. Passei pouco tempo na 9ª vara penal, graças a Deus. Se pudesse escolher, até lhe pergunto isso, entre as diversas competências que a gente tem na magistratura, cível, penal, ficaria em que área? Na cível, né? Na cível, com certeza. Mas, voltando acho que lá... Isso é mais uma questão mesmo da pessoa ter uma afinidade, né? Isso. Porque nas outras comarcas do interior se faz tudo, né? Tudo, né? E saí da cível, fui para a 23ª vara, que era vara de gratuidade da justiça. Depois, acho que no tempo da desembargadora Albanira, houve uma reforma, foram extintas essas varas exclusivamente, né, de assistência judiciária, e eu fui para a 11ª vara civil e comércio. Da 11ª vara civil e comércio foi que eu vim para cá, para o desembargo, em 2011. E aqui foi merecimento, né? Foi merecimento. E como é que foi o processo da sua ascensão para cá? Olha... Porque a gente vê a população, porque assim, só para quem não é do meio judiciário, que não conhece, a gente tem 2 meios de chegar aqui no tribunal, na verdade 3, né? Eu sou o terceiro, digamos assim. Tem o por merecimento e tem por antiguidade. São 2 formas de ascensão. Um é por escolha, né? Você se propõe no 5º, o outro também se propõe no 5º, mas vai pela antiguidade, com quem é o mais antigo do tribunal, mais tempo de carreira, sobe. E tem o 5º constitucional, que aí é o Ministério Público, você escolhe um membro, vem uma lista para cá, o governador escolhe. E a mesma coisa da OAB, vem uma lista para cá e o governador escolhe, dentro dessa lista, uma pessoa indicada. No caso da desembargadora, ela chegou ao tribunal por merecimento. Então, ela não veio pela antiguidade, ela veio por merecimento, por mérito de trabalho, por escolha, num 5º deste. E a gente sabe que, e a população na verdade não tem conhecimento disso, mas isso é uma forma de se chegar ao tribunal. E não tem conhecimento de como se dá um processo desse. E de repente é até um momento importante para a senhora até explicar, né, dando como foi o seu caso, como é que funciona, como foi para a senhora chegar. Pois na época que eu me inscrevi por merecimento, foi a época que já mudou tudo e o CNJ já passou a fazer todas aquelas exigências, os critérios. Isso, de critérios que existe hoje. E foi assim um processo muito demorado, eu acho que demorou mais de 1 ano, esse processo de subida para cá. E eu... Foram vários 5º, foi só um? Não, foi só um. Foi só um, isso. E diante
de tudo que eu tinha feito durante a minha carreira, dos cursos que eu participei, eu fui escolhida como desembargadora. E em que ano foi que a senhora foi escolhida? Foi 2011. 2011. Foi 2011. Foi em julho. Eu não estava nem aqui, estava viajando. Só recebeu a boa notícia. Só recebi a boa notícia, foi. Legal. E assumi logo... Assumiu no civil já? Assumi no civil. Fui para uma turma do civil. Eu acredito que foi na vaga da desembargadora Maria Helena Ferreira. 2011 Isso. E a senhora aqui no tribunal, além de contribuir, né, como magistrada, também participou de muitas comissões, né? Sempre teve sua atividade em várias... aproveitando também para explicar, quem está de fora, o tribunal a gente não só julga aqui, a gente não só participa de julgamento, a gente também trabalha para o desenvolvimento do tribunal como uma instituição. Então, o tribunal tem muitos funcionários, o tribunal é o poder judiciário, então tem diversas servidores, tem muito, como a desembargadora veio contando, ela veio de vários municípios, o tribunal está em todo o estado. Então, ele precisa que os desembargadores também participem da gestão. E essa gestão ela é dividida em comissões, comitês, e a desembargadora participou de vários, né? Como foi e assim, o que a senhora criou ou gosta de atuar dentro do tribunal? O que foi que a senhora se apegou? Qual foi a área que a senhora teve mais afinidade ao longo desse tempo? Né? Por exemplo, eu estou gostando muito de estar na informática. A convite da presidente Nazaré, eu fui para frente da informática e estou desenvolvendo um trabalho lá, eu gosto muito dessa área. Né? E aí eu lhe pergunto, o que a senhora, nesse tempo de tribunal, quanto tempo a senhora estava no tribunal? 2011 para cá, então tá o quê? 20... Não, perdão, são de 13 12, anos, né? 13 anos. São 13 anos, é bastante tempo. Faria 13 anos em agosto, né? Em agosto. É assim, Alex, todas as comissões que eu trabalhei foram marcantes para mim, né? Foi um aprendizado. Eu me lembro da Comissão de Organização Judiciária, Comissão de Concurso Público de Provas e Título para Provimento de Cargo, de juiz substituto do Estado do Pará. E quando eu presidi essa comissão, eu me senti assim muito, muito bem, porque eu estava tentando passar para quem está ingressando. Sim, para quem está ingressando na magistratura, né? Alguma coisa de mim, da sua essência, vendo aquelas pessoas que lutaram com tanto sacrifício, vindo de outros estados para cá, para prestar concurso para a magistratura do Pará. E lembro que foi a primeira vez onde a banca examinadora da prova oral foi toda paraense. E quem secretariou foi o Francisco. E eu participei também da comissão de informática. Do PJE, né? Do PJE, isso, PJE. Na época do Luiz ou não? Não lembro. Porque o Luiz, na verdade, a gente instaurou o PJE, né, na época. Mas a senhora falou aí de passar essa sua essência pro... Vou pegar um gancho aqui. A senhora falou de passar essa essência para quem está entrando. Aí eu vou fazer uma pergunta. Se a senhora lhe conhecesse, você estivesse andando no supermercado, falasse assim, olha, essa é a desembargadora. Qual é a imagem que a senhora acha que a senhora tem? A senhora é uma desembargadora
fechada, turrona, ou é aquela carinhosa, amorosa, tranquila? Como é que é? Porque a gente está querendo também saber da pessoa. Tá, é assim, eu sei que eu passo uma imagem de uma pessoa turrona, mas quando as pessoas me conhecem, elas veem que eu sou totalmente diferente. Tenho um coração É enorme, é verdade. enorme. Eu posso tá? testemunhar isso. Tenho um coração enorme e todas as pessoas que trabalham comigo trabalham com alegria. Isso é bom. Tá? É verdade. Conhece a Fatimazinha que tá aí? Conheço ela. Fala muito bem. Mas desde sempre. Mas olha, e é verdade, viu? Eu quando eu cheguei, eu fui lá no seu gabinete para lhe cumprimentar e tudo, e recebeu com um grande abraço lá. Enfim, todas as outras vezes que a gente conversa, sempre tranquilo, assim, é bem carinhoso. Então ela não é turrona, gente, ela é muito tranquila, entendeu? Ela tem uma postura condizente com a condição e esmagadora, mas a pessoa é maravilhosa. Aproveitando esse gancho. Mas olha, outra coisa que eu queria lhe perguntar muito aqui, que eu separei, é que a senhora também participou aqui do Judiciário e recebeu um monte de condecoração. Estava olhando o seu currículo, né? E tem diversas condecorações, né? Essas condecorações que a senhora recebeu ao longo desse tempo, eu acho que a gente tem que destacar essa nossa dos 150 anos do tribunal, né? Eu tive a sorte de ter entrado e receber, mas eu acho que a senhora está aqui há tanto tempo, contribuiu com tanto tempo, né? Como é que a senhora vê, ao longo desse seu tempo de carreira, a evolução do tribunal, a evolução do judiciário? O que a senhora vê? Por exemplo, começou na minha época, era de um jeito, hoje está assim, isso foi uma evolução que foi salutar, outras coisas que a senhora acha que podem melhorar, do ponto de vista da Maria do Céu, que acha que daria para ficar melhor, e também, por exemplo, coisas que a senhora poderia dizer para gerações futuras nesse aspecto. E olha, eu acho que vocês podem pensar em construir melhor assim, né? Pois é, do tempo que eu entrei para cá, muita coisa mudou, muita coisa mudou. Antigamente, era máquina de escrever ou então sentença com caneta na mão. Hoje, nós temos a informática, a internet, que aonde você quer que você esteja, você está sendo visto, você pode falar com alguém. Eu me lembro que quando chegou um fax lá em Capanema, eu digo, meu Deus do céu, um fax que chegou aqui, eu estou recebendo aqui alguma coisa de outro estado. Capanema, 88, 89, né? E hoje nós estamos aqui vendo um ao outro numa distância infinito, né? Mas sem fugir da pergunta, essas medalhas, essas honrarias, nunca assim me fizeram... porque tem um monte, eu estava olhando aqui. Nunca me fizeram a cabeça, né? Porque eu penso que nós temos o dever e a obrigação de sermos honestos, principalmente conosco mesmo, e temos que dar uma resposta por jurisdicionado. Claro que é bom a gente receber um reconhecimento por aquele trabalho que nós fizemos e estamos fazendo durante toda a nossa vida como magistrados. Para gerações futuras, o que é que eu desejo? Principalmente para aqueles que escolheram a magistratura, que se abneguem,
olhem para o jurisdicionado, olhe para o seu lado, que sempre tem alguém precisando até de uma palavra de carinho, de um juiz, de um desembargador, de um funcionário do tribunal. Então, eu desejo para as novas gerações que se espelhem nas gerações anteriores, porque mesmo sem condições, nós fizemos muito e o que nós podíamos fazer. Ah, que bom. A senhora com certeza fez, pelo menos assim, no meu testemunho pessoal, eu posso lhe dizer que a senhora é um exemplo. Não só... Eu agradeço. Sem dúvida. E lhe digo mais, além disso, nós temos, assim, nós somos monitorados, né? A nossa vida é números, então nós temos, além de ter essa sensibilidade que a desembargadora está falando, nós temos que o tempo inteiro estar correspondendo aos números que o CNJ nos exige. E um dos gabinetes que mais entrega é o da desembargadora Maria do Céu. E eu, quando cheguei aqui, falei, olha, eu quero meus números parecidos ou mais possível, mais próximos possíveis da desembargadora Maria do Céu. Eu não tô fazendo porque ela está aqui na minha frente, pela entrevistada, não estou fazendo, não, é verdade. E lhe digo isso porque a senhora realmente, além de estar aqui mostrando tudo que a senhora passou, que a senhora não é turrona, que a senhora é uma pessoa, né, divertida, de coração grande. Além disso, uma excelente magistrada, que tem toda uma estrada aí por trás, né? E vai ser, a senhora deixando o tribunal, né? Vai ser uma saudade grande que a gente vai ter, nos visite, né? Esteja aqui de vez em quando com a gente, por favor. Verei. Mas deixa também um recado maravilhoso para todo mundo. Como eu digo, eu sou um pouco seu fã nesse Obrigada. Nesse aspecto. É bom saber. E lhe agradecer muito por ter aceito vir, né, participar da nossa conversa aqui. Tem muitas mais outras coisas que a gente gostaria de perguntar, mas até acho que pro que a gente se propõe, acho que se a senhora quiser, inclusive, mandar algum recado porque aproveitar a oportunidade para a gente alcançar, né, quem não só está na magistratura, né, mas eu digo, eu brinco que a ideia do Papo Justo eu estou andando no meu supermercado lá, colocando minhas coisas, e as pessoas que já viram uma pessoa ali que tem vida, que tem toda aquela tranquilidade. Então, se a senhora tiver mais uma manifestação assim, no sentido de dizer, olha, por tudo isso que a senhora já passou, por toda a sua vida, não só para a magistratura, mas deixar um recado para quem está nos assistindo, para agora e para frente, para o futuro, né? Que isso aqui vai se eternizar. A internet, depois que a gente coloca uma coisa lá, nunca mais sai. O que eu deixo no final é que nunca esqueçam das suas origens, das suas essências, porque essas são a base de tudo. Foi onde tudo começou. É nas suas origens e nas suas essências. Obrigado, Alex. Eu que agradeço. Bom, pessoal, esse foi mais um Papo Justo. Acho que um excelente Papo Justo com a desembargadora Maria do Céu. Eu agradeço de novo vocês estarem assistindo aqui com a gente e fiquem atentos para o próximo Papo Justo, que vai sempre trazer essa retidão, essa conversa direta para a gente conhecer quem é que está por trás do desembargador, da desembargadora da vez, ou os convidados que a gente tiver a oportunidade de trazer aqui para vocês, tá bom? Fiquem atentos, até a próxima.